Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos entrando. Eu vou esperar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e aí eu já vou começar a live, tá? Enquanto isso, eu vou dando nossos recados paroquiais. Toda segunda-feira, às 18h30, nós temos aula aqui no Insta. É só entrar na aula, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada. Só que a gente tem uma facilidade para vocês, que é avisar vocês através de um grupo de WhatsApp sobre o que vai ser a aula da segunda-feira e mandar o link também lá no grupo, para que vocês não precisem procurar no Insta. Vocês só clicam no link e entram direto na aula. Para isso, vocês vão clicar lá no link da minha bio e clicar no botão que está escrito aulas gratuitas e fazerem a inscrição. Lá vocês vão ser direcionados para um grupo de WhatsApp que é silenciado, ninguém pode mandar mensagem. Só nas segundas-feiras eu mando lá, hoje a aula vai ser sobre tal tema e tal. E quando começa a live a minha equipe sinaliza lá para vocês, tá? Então é uma forma bem legal de não esquecer. Às vezes é um dia que você não lembra que tem aula, que não viu os stories aqui no Instagram. Então você vai ser sempre lembrada sobre a aula, facilita bastante, tá? Então hoje o nosso tema vai ser sobre como vestir as crianças, os bebês e as crianças no frio. Gente, já estamos no outono, o friozinho já tá chegando, essa semana que passou já deu uma prévia e agora essa semana também no amanhecer e no anoitecer já tá mais friozinho. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat qual é a menor temperatura. A menor não, vamos dizer assim, o que é considerado frio aí na região onde vocês moram? Essa temperatura aqui onde eu moro, eu digo que é frio. Quero que vocês coloquem no chat aqui pra mim. Porque a gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, né? Um país muito diverso. Então é muito difícil falar de temperatura num país como o Brasil, que tem diferenças muito grandes, né? É um país continental, então é muito complicado você definir frio e falar disso para as pessoas, porque cada pessoa tem uma cultura, né? Tem uma concepção. Enquanto vocês vão comentando aí, o pessoal que está entrando agora, coloca aqui para mim qual temperatura para você considera frio. A partir de tantos graus eu acho frio, tenho que botar casaco porque eu acho frio. Comenta aqui para mim. Então assim, gente, o que eu vejo na minha jornada com enxovais, eu vejo que as pessoas aqui no Brasil, por ser um país tropical, as pessoas têm muito medo do frio. São muito friofóbicas, né? Eu chamo brincando. Por quê? Ai, desculpa. As pessoas são friofóbicas. Por quê? Porque ameaçou dar um frio, já começam a ficar apavoradas, porque não sabe como vão vestir nas crianças, como vão fazer, que as crianças vão ficar doentes, que coitado das crianças vão ter que ir pra escola, que a criança não vai poder brincar fora, a criança não vai poder ir no parque, a criança não vai poder ir em tal lugar, porque vai estar frio. Né? Então tem muito essa preocupação. E quando a mãe tá grávida, nem se fala, porque aí recém-nascido parece que tem que colocar 5 vezes mais roupa, que a gente sabe que não é verdade, né? A gente vai falar disso já. Mas eu vejo que as pessoas realmente se preocupam muito com o frio. E apesar de parecer um tema simples, é recorde de perguntas quando eu abro caixinha no Instagram. Se eu responder uma caixinha assim, bebê vai nascer em maio em Florianópolis, você acha que eu compro mais roupa de inverno? Se eu responder, começa a enxurrada. Rio de Janeiro em fevereiro. Maceió em novembro. Bragança Paulista em dezembro. Gente, começa uma loucura, um carnaval que vocês não têm ideia, eu fico bem louca, tá? Então, assim, eu também não sei exatamente a temperatura de todos os estados do Brasil. Claro que eu sei que tem alguns que fazem mais ou menos frio, mas tem algumas discrepâncias. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, todo mundo pensa que é super frio no inverno, mas aqui na cidade onde eu moro, especificamente, que é no norte de Santa Catarina, não é uma cidade fria. Faz frio, mas não é tanto, são poucos dias e é muito calor no verão. Né? É mais quente do que muitas cidades, aí, por exemplo, do sudeste ou do centro-oeste. Então a gente se confunde muito, né? Às vezes, tipo assim, São Paulo não é tão frio. Mas às vezes no interior, numa cidade, né? No Rio também, na Serra vai ser mais frio do que
no litoral, enfim, então tem muitas diferençazinhas, né? Muitas nuances, tá, gente? Então, por isso que o que eu vou falar aqui hoje, vocês também têm que ter um pouco de bom senso, né? Trazer aí para a realidade de vocês, porque não tem como eu falar de cada lugar, cada estado, então a gente vai falar de temperaturas, tá? Porque assim, eu tô vendo aqui, por exemplo, né? Olha só. Vou ler o que vocês mandaram. 20 graus pra mim já tá frio, interior de São Paulo. Agora, olha esse aqui. Essa semana aqui no Rio Grande do Sul a temperatura foi 5 graus. Então, olhem a diferença, né? 17 graus hoje em Guarulhos, já está friozinho, estou de blusa. Rio de Janeiro, frio é 22 graus. Quer dizer, aqui onde eu moro, 22 graus não é frio. Então, tem muitas diferenças. Então, por quê? Por isso que eu não vou falar de frio e de calor. A gente vai falar um pouco sobre temperatura. Porque a temperatura do corpo humano, ela tem um padrão, né? Ela tem um intervalo padrão, então todos os bebês vão nascer com aquela temperatura corporal. Então, a partir da nossa a discrepância entre a nossa temperatura e a temperatura do ambiente, que a gente vai decidir como vestir o recém-nascido. Porque o recém-nascido, ele não tem essa questão de, mas eu sou acostumada com... Ele acabou de nascer, né? Ele não tem essa coisa de ser acostumado ou não ser acostumado, tá? Isso é coisa de adulto. Tá bom? Então, assim, não é porque está um pouco mais frio do que você está habituado que tá super frio e você tem que colocar um monte de roupa nas crianças, tá? Uma coisa que eu sempre conto que eu fui pra Gramado no ano retrasado. Claro, Gramado é uma cidade fria, mas era em novembro e não estava frio, estava inclusive bem calor. Devia estar uns 20 e poucos graus. E tinha pessoas lá de casaco de lã batida, que é uma coisa que se usa assim no frio extremo, cachecol, gorro e luva. Eu vi com os meus próprios olhos, porque se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Eu tava de manga curta com uma jaquetinha, jeans por cima. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas iriam colocar quantas camadas de roupa num bebê, num recém-nascido? O que iria acontecer com esse recém-nascido? Ele iria ficar irritado, né? Ele iria chorar, ele iria ficar super aquecido. Então, por isso que a gente tem que deixar um pouquinho de lado esse nosso medo, essa nossa ansiedade com o frio e tomar por base a questão das temperaturas. Eu vou colocar aqui para vocês na tela uma tabelinha simples. Aqui. Essa tabelinha aqui, gente, tem post no feed com essa tabelinha. Essa tabelinha também está lá no meu curso, na parte de roupinhas. Tem um módulo do curso que eu ensino só os tipos de roupinha, materiais, modelagens, quantidades, enfim. E aqui tá bem claro, ó. A gente começa ali no cantinho, onde tá 26 graus ou mais, né? Ali a gente vê que tá body curto. Então, quando tá mais calor, você vai usar só o body. 24 ou 25 graus já tem o body e o shortinho. 22 a 23 graus, a gente já tem manga longa e calça. 20 ou 21 graus, a gente tem um body curto com macacão por cima. Aqui tampou, mas deve ser 18 a 19 graus. A gente tem o macacão comprido com body e manga longa por baixo. 16 a 17 graus, a gente já tem aí 2 camadas de roupa completas. A gente tem o body e manga comprida, calça comprida, um macacão por cima e as meias. E mais para baixo, que é abaixo de 16 graus, a gente tem mais camadas. A gente vai ter 3 camadas, que são body e calça, o macacão e mais um casaquinho por cima. E aí, claro, meia, gorro, enfim, dependendo da necessidade aí de temperatura e dependendo do local onde a criança tá, beleza? Então, basicamente, isso aqui. O que a gente vê na prática? 20 graus e a criança com um cobertor de lã em redor, parecendo um sushi enrolado naquele cobertor, com a cabeça, a testa brilhando de suor, vermelha, irritada e chorando. E aí, o que acontece? Começa a dar brotoeja na criança, porque ela sua muito no calor. Ela não dorme direito, ela fica extremamente irritada. E pode, inclusive, causar febre na criança, tá? Não são poucos relatos que eu já recebi aqui no Insta de pessoas dizendo que levaram os filhos aí recém-nascidos, de poucos dias, poucas semanas, na pediatra. Chegaram lá e de cara o pediatra já falou, olha, você não pode botar tanta roupa, você tá superaquecendo seu filho.
E a mãe achando que estava arrasando, estava cuidando super bem do filho. Quanto mais casaco eu botar, mais eu vou estar cuidando dele, porque ele é frágil e ele não pode ficar resfriado e ele não pode pegar friagem. Mas, gente, tudo tem que ter um bom senso, tá? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá? E a roupa é a mesma coisa. É claro que você não vai botar o seu recém-nascido no frio, mas você não pode superaquecê-lo, tá? Então, na dúvida, olhem essa tabelinha. Como eu falei, tá lá no feed e tem lá dentro do meu curso também. Lá eu também explico bastante sobre essa questão de como escolher qual roupinha colocar no bebê. E aí, assim, a gente tem uma forma, principalmente aqui no sul, aqui onde eu moro, que é uma região que, exceto a serra, que é muito fria o tempo todo, o dia inteiro, aqui no litoral, o que a gente tem? A gente tem uma manhã bastante fria e à tarde começa a esquentar, e eu acredito que seja assim na maioria das regiões do Brasil. E depois começa a esfriar de novo. Então, o que a gente faz para poder se aquecer? A gente se veste em camadas. Só que às vezes a gente não sabe fazer isso direito. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como vestir as crianças em camada, tá? Tem diferença de bebê para criança. Então vamos lá. Deixa eu tirar essa imagem aqui e eu vou botar outra imagem aqui para vocês, tá? Vamos lá. Primeira camada que a gente tem que usar de roupa. Gente, para bebê, tá? Para o frio que faz aqui no Brasil, que não é um país que neva, que é aquela loucura, é suficiente para o bebê usar um conjunto de algodão bem coladinho no corpo, tá? Um body e uma calça. Existem conjuntos térmicos, como tá aqui na foto, nessa criança, eu vou falar sobre eles depois, só que eu não gosto de botar conjunto térmico em bebê, tá? Por quê? Porque o conjunto térmico, ele não é algodão, ele é um tecido sintético. E como eu gasto saliva há anos falando aqui, eu não gosto de botar a pele do bebê tão sensível em contato com tecidos sintéticos, tá? Eu prefiro sempre que a pele do bebê esteja em contato com o algodão, que é um tecido natural, que é um tecido mais respirável, que transpira mais e que vai fazer bem para a pele do bebê, tá? Então, o conjunto térmico para bebês, eu usaria apenas em casos extremos, tá? Se você vai realmente para um lugar muito frio, um lugar que neva, temperaturas próximas aí de 0 grau, tá? Senão eu não vejo muita necessidade, porque a gente tem outras formas de aquecer o bebê aí que eu já vou falar, tá? Então, assim, pra mim, a primeira camada de roupa pro bebê se resume a um body e uma calça bem justinhos, bem coladinhos no corpo, tá? Pra bebê. Pra crianças, que é o caso deste fofinho aqui, a gente tem essa opção que ele tá vestindo, que é essa segunda pele, né? A segunda pele, essa roupinha mais justa ao corpo, que pode também ser de algodão, na idade dele aqui, mas aqui nessa idade a gente já pode usar as roupas térmicas, porque aí não vai ter aquela questão de a pele ser tão sensível, tá? Já tá liberado para usar tecidos que não sejam algodão. Então, assim, essa blusa térmica, ela tem uma função muito legal, que é regular a temperatura, que é esquentar. E ela faz com que a criança continue tendo aquela liberdade de movimentos. Porque se você coloca uma blusinha e um casacão enorme, a criança acaba perdendo muito o movimento e acaba enjoando, não quer usar casaco porque incomoda, começa aquela questão toda, né? Então, quando você coloca uma blusinha térmica, tem a blusa e o conjunto, tá? Que tem a calça. A calça, na minha opinião, é realmente para lugares muito frios, tá? Mas assim, para a maioria do Brasil, aí falando no geralzão, só a blusa térmica ela já é suficiente. Essa blusa térmica, quando vocês entrarem para comprar, vocês podem botar lá no Google, blusa térmica. Vocês vão achar de algumas marcas que tem dois tipos. Um tipo que é mais grosso e um tipo que não é tão grosso. Aí você vai ter que escolher de acordo com o lugar que você mora, tá? Se você mora aí no Rio Grande do Sul, que vai fazer temperatura negativa, você pode comprar a mais quente. Se você mora aí, a amiga ali que mora no interior de São Paulo, vai usar a mais fina, porque não vai ter tanta necessidade, tá? E o que é legal? É que você pode botar essa blusa térmica na criança e por cima colocar uma camiseta, a camiseta do uniforme do colégio, a camiseta do futebol, né? A roupa de fazer esporte, a roupinha de balé, enfim, que a criança vai estar preservando a liberdade de movimento, ao mesmo tempo que ela vai estar se esquentando sem
tanto volume, né? Porque o volume é o que incomoda a criança, tá? Então, para mim, esse conjunto térmico aqui é uma excelente solução para crianças, porque é justo o que eu falei, ela fica bem slim, assim, bem justinha no corpo, tá? E aí, a segunda camada de roupa que vem depois, você pode parar só na primeira, né? Ou, se tiver mais frio, você vai já para a segunda camada. Para os bebês, o que eu recomendo como segunda camada? Sempre macacão. Por que macacão? Porque se você colocar uma blusa, um moletom e uma calça, como o bebê ele ainda não fica de pé, bebê eu tô falando assim, gente, bebê é que ainda não anda, tá? O bebê vai passar a maior parte do tempo como? Ou deitado, ou sentado, ou engatinhando. E aí, como o bebê fica fazendo esse movimento de engatinhar e de sentar, o que vai acontecer? Aquela blusa dele vai começar a subir. E todo o abdômen do bebê vai acabar ficando exposto em vez de ficar aquecido. Então, por isso que o macacão é tão legal. E às vezes a gente associa o macacão apenas a pijama, né, a hora de dormir. Mas não, a gente pode colocar macacão nas crianças durante o dia. Inclusive, hoje existem macacões lindíssimos que você pode usar até para sair, tá? E aí esse macacão, ele pode ser de vários materiais, que também vai depender do nível do frio onde você mora, tá? Então, você já colocou um body e uma calça, você vai para o macacão. Deixa eu compartilhar as imagens aqui com vocês. Ó, aqui a gente, por exemplo, tem um macacão de fleece, tá? Fleece é esse material assim bem peludinho, bem molinho. Então, esse fleece vai ser usado em cima de um body coladinho no corpo e uma calça coladinho no corpo, de forma que a pele do bebê não vai ficar encostada no fleece, que é sintético, e sim no algodão, tá? Então, isso aqui, assim, esquenta super bem as crianças. Tem também os macacões de algodão, porque quando não é tão frio, talvez você não precise usar uma segunda camada tão quente, né? Se você usar uma camada de body e calça e mais um macacão de algodão por cima, para a amiga ali que faz 22 graus no Rio de Janeiro, já é suficiente, tá? Mas para a amiga ali que mora no Rio Grande do Sul, vai ter que ser um desse aqui para mais, tá? Então, isso que a gente tem que dosar. Não posso vir aqui e falar, todo mundo tem que ter macacão de fleece, de plush, porque vai começar o inverno. Não, gente, cada um vai ter que saber a sua realidade do lugar onde você mora. Pelo amor de Deus, não vão botar o bebê num negócio desse com 20 e poucos graus, porque o neném vai cozinhar, tá? Vai ser horrível, ele vai chorar, né? Não vai ser legal para ele, tá? Então, isso aqui para bebês que ainda não andam, tá? E para bebês que já caminham, que ficam eretos, a gente pode trocar o macacão por conjuntinho, né? Vamos lá. Aqui, ó. A gente tem conjuntinho de blusão e calça. E a gente tem também opções bem legais para meninas, assim, ó, tipo uma túnica de fleece. Então, essa, gente, é a segunda camada, tá? Na maioria das vezes, essa primeira camada e segunda camada já vão ser suficientes. Mas, tá? Porventura, se você for para um lugar muito frio, ou se você for para um lugar muito úmido, ou um lugar de neve, você também precisa se preparar para isso. E aí que entra a terceira camada de roupa, que é a camada que vai nos proteger contra o tempo, né? Contra a chuva, contra a neve, contra o vento. Então, geralmente a terceira camada são peças impermeáveis. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, que são, ó, esses casacões gigantescos, que tem gente que deu uma esfriadinha, vamos botar o casacão por cima. Mas, gente, qual é a criança que vai gostar de usar um casacão desse, que limita o movimento, se nem a gente adulto às vezes não gosta de usar? Eu não gosto de usar, porque eu fico parecendo um boneco de neve, eu não consigo mexer meus braços, eu não consigo trabalhar direito, tudo me incomoda. Então, a gente vai deixar isso para a terceira camada, tá? E se você vai para um lugar realmente muito, muito, muito frio, a gente tem assim, ó, macacão de neve, porque o que acontece? Não vai permitir que a água ou a neve, enfim, molhe a roupa que está por dentro, tá? Então, a terceira camada vai ser para proteção contra vento, gelo e água, né? Gelo e água é a mesma coisa, mas enfim. E também, se você vai para um lugar onde venta muito ou justamente que neva, se você vai viajar com seu filho, você ainda tem a opção de colocar uma proteção impermeável para o carrinho,
que é a forma como se usa muito no exterior, né? A gente sempre tem que lembrar, quando a gente fica com medo dos nossos filhos, né, pegarem muito frio, enfim, a gente tem que lembrar que nascem crianças em todos os lugares do mundo, inclusive em lugares que são cobertos de gelo, né? Então, eu até já comentei isso aqui, tá? Que na Noruega ou na Islândia, sei lá, algum lugar desses que é muito frio, o que os pais fazem? Eles colocam uma roupa especial nos filhos, colocam essa proteção no carrinho, só que quando eles vão entrar em algum lugar, por exemplo, num restaurante ou numa cafeteria, eles não levam os filhos para dentro, eles deixam os filhos no lado de fora, no carrinho, dormindo, obviamente, dormindo no carrinho, porque lá, né, tem essa possibilidade em relação à segurança, que obviamente no Brasil não teria. Mas por quê? Porque senão eles vão ter que tirar toda a roupa do bebê a cada vez que eles entrarem, porque tem calefação nos lugares. E eles já se vestem pensando nisso. Então eles entram, tiram a jaqueta, mas o bebê, como tá de macacão, não é tão simples, né? Teria que tirar a roupa toda do bebê e depois colocar de novo. Então o que eles fazem? Deixam os bebês do lado de fora, bem agasalhados, né? Bem protegidos com a roupa correta, e com essa proteção impermeável para o carrinho. Então eu acho essa história bem interessante e eu fui atrás para ver se ela era verídica, porque eu até duvidei, mas eu vi alguns comentários e recebi alguns directs também de pessoas que já estiveram lá e que viram com seus próprios olhos que realmente, né? Então, pra gente ver como essa questão de ter medo do frio, ela é extremamente cultural, né? O Brasil, como a gente tá a maioria do tempo andando de bermuda, o bebezinho sem roupa e tal, quando vem o frio, a gente se apavora, mas calma que vai dar tudo certo, tá? Não é necessário ter medo do frio. Basta você vestir o seu filho da forma correta, que você não vai precisar esquentar a cabeça. E aí, por fim, gente, claro, vem os acessórios, né? Vem o gorro, a meia, a luva, o cachecol, enfim. E eu quero deixar bem claro aqui que esses acessórios, eles deverão ser usados conforme necessidade, tá? O bebê, mesmo recém-nascido, não é necessário estar todo o tempo de meia, nem de gorro e nem de luva, tá? Você só vai usar conforme necessidade, só se tiver realmente uma temperatura mais baixa. Tem gente que tá lá 30 graus, mas tem que estar o bebezinho de meia, tem que estar o bebezinho de luva, principalmente as pessoas mais velhas, tá? Mas isso é um mito, não deixe que ninguém faça isso com o seu bebê, porque às vezes a mãe virar as costas, o pessoal tá lá agasalhando, botando meia e luva nas crianças, mas realmente é desnecessário, tá? Não só desnecessário, como muitas vezes perigoso de superaquecer, porque quem tá botando meia, quem tá botando luva e quem tá botando gorro, tá botando casaco também e tá botando coberta de lã nas crianças, tá? Então, gente, por favor, tá? Não superaqueçam os seus bebês. Falei rápido, né? Mas é isso, gente, que a live de hoje é bem rapidinha mesmo, só para desmistificar essa questão da vestimenta, tá? Quem ainda não conseguiu terminar o enxoval, tá em dúvida que roupinha comprar, tá em dúvida a quantidade, não sabe exatamente como fazer, clica no link da minha bio, lá vai direto pro meu curso Enxoval Sem Neura, tá? O curso 12 vezes de R$29,90, então tá super acessível. Você vai economizar muita grana no enxoval, deixando de comprar coisa que você não vai usar, escolhendo os produtos certos, descobrindo produtos que você nem conhecia e que talvez sejam importantes para você. Além disso, a gente tem um guia de compras lá, que eu indico vários fornecedores legais. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente troca muita figurinha, né? Tem várias alunas lá, inclusive já tem algumas que tiveram bebê, a gente troca figurinha sobre amamentação, sobre bomba de tirar leite, sobre carrinho, sobre comportamento, sobre tudo, sabe? Virou meio que uma rede de apoio entre nós lá e tá muito bacana. Então, se você quer fazer parte, clica lá no link da minha bio e entra no meu curso que se chama Enxoval Sem Neura, porque é isso que ele vai fazer por você, te deixar sem neura para montar esse enxoval, tá bom? Todas as lives que a gente faz aqui, elas vão também para esse curso, então já tem 21 lives lá, além de 70 aulas, além de um guia de compras, além de um grupo de WhatsApp, além de um módulo muito legal chamado O Que Eu Faria Com, onde eu simulo 4 enxovais completos, começando com R$2.500, depois R$5.000, depois R$8.000, depois R$15.000. Então eu faço simulação para 4 orçamentos, para vocês terem a certeza que o meu curso é para todo mundo. É para quem tem enxoval pequenininho e para quem tem enxoval grandão, tá bom? Beijos, vejo vocês na próxima aula, toda segunda, 18h30.
Beijos, até mais.